a Shalom do Eterno Elohim, o Criador do Universo e de tudo que há. Anteriormente eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro amor, que é o mandamento do amor ao Eterno Deus Criador. Mas aqui eu vou dar outra explicação para que possa ter um melhor entendimento. O título desse estudo é Compreendendo o primeiro mandamento, que é o amor ao Eterno Criador. Em si, todos os mandamentos, quem busca obedecer os mandamentos do Eterno Criador, já demonstra em si o amor a Deus, porque obedece aos seus mandamentos. Mas, como existe uma grande divisão entre as pessoas cristãs que dizem que o mandamento do Eterno Deus Criador foi resumido apenas em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então eu quero trazer aqui um melhor entendimento para aqueles que amam a palavra do nosso Eterno Deus Criador. Para que tenham um melhor entendimento, é melhor as pessoas compreender o livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 1 a 11, que aqui fala sobre o amor ao Eterno Deus Criador. E Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao 15, aqui fala sobre o mandamento do amor a Deus, que é o primeiro amor. Primeiro, amar ao Eterno Deus Criador, que é não ter nenhum outro Deus diante do Eterno Deus Criador, não fazer imagem de escultura, nem se curvar perante elas, não adorar a nenhum outro ser, não chamar o nome do nosso Eterno Deus em vão e santificar o dia do sábado. Aí está falando do primeiro amor, que é amar ao nosso Eterno Deus Criador. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, aqui cita os versículos que o Messias Yeshua citou em Marcos 12, nos versículos 29 a 33. Aí as pessoas têm um negócio de dizer, não, Jesus resumiu todos os mandamentos em dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas o problema é que as pessoas não leem a Bíblia, por isso não têm o conhecimento. Porque aqui, quando ele citou sobre isso, ele estava relembrando realmente o que foi ensinado ao povo de Israel acerca dos 10 mandamentos. Porque quem cumpre os 10 mandamentos ama ao Eterno Deus Criador de toda a alma, de todo o coração, de toda força e de todo entendimento. Portanto, aqui é o princípio do amor a Deus. Eu vou ler esse texto aqui. Eu vou ler em Deuteronômio 6, do versículo 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9. É o que eu vou ler. O Moisés estava citando aqui a questão da obediência aos mandamentos do nosso Eterno Deus Criador. É tanto aqui que no capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés repetiu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Então o segmento aqui é em torno dos 10 mandamentos. Será que é tão difícil as pessoas compreenderem isso? Então ele citando aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, fala sobre os mandamentos, sobre a questão da obediência aos mandamentos, aos estatutos e juízos do Eterno Deus Criador. Mas no versículo 4 ao versículo 9 é o que a gente vai ler. E eu espero que você que acompanha os nossos estudos aqui no canal, você que estuda a Bíblia, estude com mais profundidade, não rejeitando a Taná, que as pessoas chamam de Antigo Testamento.
Então o versículo diz aqui: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então aqui nesses versículos aqui, está citando dos 10 mandamentos que o Eterno Yahvé, nosso Elohim, já tinha falado ao povo de Israel, e todos ouviram a sua voz. Então Moisés, está só relembrando aqui ao povo a questão dos mandamentos, a questão da obediência aos mandamentos. Então ele diz que essas palavras as pessoas devem guardar no seu coração, viver ela no dia a dia e viver os mandamentos de pai para filho, de mãe para filhas e assim por diante, de geração em geração. É o que o mandamento determina aqui. Ele até aconselha escrever os mandamentos como lembrete nos umbrais das casas e nas portas das casas, para que essas pessoas vejam e relembrem do mandamento do nosso Eterno Elohim, porque esse mandamento a gente deve seguir ele sem se desviar, viver a orientação do nosso Eterno Deus Criador. Então certas doutrinas que existem aí afora, das pessoas dizerem que o Cristo resumiu todos os mandamentos em 2, é uma doutrina errada. É uma doutrina para que as pessoas não estudem os mandamentos e não vivam os mandamentos do nosso Eterno Deus Criador. Então você que diz que é crente, você que diz que ama a palavra do nosso Eterno Deus Criador, busque estudar a palavra com mais cuidado. Não fique apenas copiando o que os outros dizem. Estude a palavra do nosso Eterno Deus Criador, guarde ela no seu coração e não negue. Viva ela no seu dia a dia. Então, em Deuteronômio capítulo 5, 32 e 33, que diz: Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, independentemente de que nação, de que país a pessoa está, o mandamento do Eterno Deus está dizendo aqui que a gente não pode se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Que devemos viver o mandamento do Eterno Pai ao deitar, ao levantar, por onde a gente for. Eu já tenho citado isso várias vezes aqui, em alguns vídeos. Mas por quê? Porque isso é a base da minha fé. Eu creio no Eterno Deus dessa maneira. Não adianta as pessoas dizer que Cristo veio abolir a lei do Eterno Deus Criador, que o Cristo não veio abolir nada. Então o Cristo veio, não foi acabar com as leis do Eterno Deus Criador. Ele veio para cumprir os mandamentos. E que para que se cumprisse algumas profecias que estavam escritas em torno dele. Então é melhor as pessoas estudar a palavra e ter mais cuidado no que diz. Porque o Messias não veio abolir nada, ele veio cumprir. Então a gente vai ler aqui o Mateus 5, versos 17 a 19. Que é sobre esse argumento que as pessoas tanto falam, dizendo que o Cristo, o Messias, aboliu a lei, os mandamentos do Eterno Pai. Porque nenhum homem, nenhum profeta tem o poder de abolir as leis do Eterno Deus Criador.
tudo que foi escrito por meio dos profetas deve se cumprir. E existem muitas profecias do Antigo Testamento, como muitos dizem, Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram. Ainda não se cumpriram. Então, a gente deve ter muito cuidado para não viver profanando o mandamento do Eterno Deus Criador. Seus ensinamentos são de eternidade a eternidade, de geração em geração. Então, a gente vai ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. É o que o versículo diz aqui. O Messias dizendo aqui, Yeshua, o Cristo, o Jesus, que muita gente conhece por Jesus, mas o nome verdadeiro do Messias, o Messias judeu, o Messias de Israel é Yeshua, não é Jesus, é Yeshua. Então a Escritura diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Então você já pode ver que aqui ele já está dizendo que não veio destruir nada, mas veio o quê? Cumprir. Cumprir os mandamentos do Eterno Deus Criador. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então é o que eu já tinha dito. Tudo que está escrito em torno dos mandamentos do Eterno Deus Criador deve se cumprir. Muitas coisas se cumpriram e muitas ainda estão para se cumprir. Diz, qualquer pois que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o Messias já deixa bem claro aqui nesses versículos que ele não veio destruir nada. E aqui ele não está dizendo que cumpriu toda a lei e os profetas aqui. Aqui ele está dizendo aqui que veio para cumprir o que está escrito sobre ele, sobre tudo que os profetas escreveram em torno dele. Ele veio cumprir isso. E que tudo que está escrito vai passar céu e terra, mas o que está escrito deve se cumprir. Então, o amor a Deus é o quê? Cumprir seus mandamentos. Se alguém está em uma certa religião, em uma certa denominação, se você vê um certo ensinamento, questione de acordo com o que está escrito. Questione sobre o que está escrito, não sobre o que a doutrina da igreja ensina, porque o Eterno Pai tem a sua palavra. E a Escritura diz que muitos erram não lendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus por meio da sua palavra. Então, você que lê a palavra do Eterno Pai, você que já tem estudado, você que tem feito estudos em qualquer religião, qualquer denominação que você está, questione de acordo com as Escrituras. Busque o que as Escrituras ensinam. É tanto que eu já falei em outros vídeos também, que já frequentei 7 igrejas evangélicas. E não fiquei em nenhuma delas porque rejeitam muitos textos do Antigo Testamento. Como dizem, Antigo Testamento. Porque, na verdade, o correto é a Torá, os profetas e os escritos que a gente deve cumprir. E o Messias não chamou Antigo e Novo Testamento, ele chamou Escrituras Sagradas. Então essa divisão de Antigo e Novo Testamento é doutrina de homens. Ninguém viva dizendo que vive pelo Novo Testamento, que é pela graça, que o Antigo Testamento não vale mais. Porque Deus e nem o próprio Cristo aboliu a lei e os profetas. O próprio Deus e o Messias não
aboliu nada disso e não deu um Antigo Testamento nem um Novo Testamento, porque todas as Escrituras são as Escrituras do eterno Deus Criador, que o Eterno inspirou os seus profetas. Portanto, a Taná é Torá, Nevim e Ketuvim. Então, tudo que está escrito ainda, o que não cumpriu, ainda vai se cumprir. Muitas coisas vão se cumprir. Então as pessoas têm que ter mais cuidado, para não falar tolice e rejeitar os mandamentos do eterno Deus Criador, porque aquele que rejeita os mandamentos do eterno Criador, por mais pequeno que seja, por menor que seja o mandamento, esse vai ser condenado porque rejeitou o mandamento do eterno Deus Criador. E aquele que ensinar errado, como muitos falsos profetas estão ensinando aí, acrescentando ou aumentando, diminuindo, vão prestar contas ao eterno Deus Criador, porque cada um deve ensinar de acordo com o que está escrito. Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje e espero que essas explicações possam trazer um melhor entendimento para você que acompanha esses estudos, para você que confere na Bíblia. Se você não guarda os mandamentos do eterno Deus Criador, como é que você ama a Deus? Porque quem ama ao eterno Criador vai obedecer os seus mandamentos, amando o seu próximo, fazendo o bem ao seu próximo. Então é dessa maneira que a pessoa tem que entender. É tanto, se você percebeu, lá nos versículos de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 até o verso 9, aqui cita da família, que as pessoas têm que viver o mandamento ao deitar ou levantar por onde for, viver de pai para filho. E o Eterno manda até escrever nos portais das casas, nas suas portas. E hoje todo mundo pode ter o acesso à Bíblia na palma da mão. Então só vive enganado quem quer. Então eu espero que o Eterno Pai abençoe a todos e dê um melhor entendimento, para que as pessoas não vivam enganadas. O Eterno Pai abençoe a todos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.